Por que a verdade está cada vez mais rara? Nossa, esse é um tema de longos debates, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, na minha opinião, essa ideia de que a verdade está cada vez mais rara, ela tem muito a ver com como a sociedade se comporta e em como o próprio ser humano ele interage com essa experiência que a gente chama de vida, né? Essa discussão em relação à felicidade, ela é uma discussão antiga, né? Acho que desde as origens do pensamento crítico ali, a gente já traz ideias referentes a essa. Então a gente tem ali referências como a Caverna de Platão, e no mundo cinematográfico nós temos aquela obra de arte chamada Matrix. E lá no filme Matrix a gente já tem uma coisa mais ilustrativa que representa muito bem essa discussão, que tem a ver com duas pílulas, em que uma é associada a uma mentira confortável e a outra te abriria olhos para uma verdade dolorosa. E bom, para mim, grande parte do problema da verdade estar se tornando cada vez mais rara é por conta de que eu acho que a grande maioria das pessoas ainda prefere, de alguma forma, as mentiras que são confortáveis, né? É claro que existem muitas explicações a respeito do porquê isso acontece, né? Até porque muitas vezes o sofrimento ele é muito doloroso ali, ele é um fardo muito grande, então isso necessariamente afasta as pessoas de querer encarar, né? E não cabe a mim julgar a escolha de cada uma das pessoas, mas a gente precisa entender que isso se reflete em várias camadas e em vários setores da sociedade como um todo. Então, quando a gente observa, por exemplo, o comportamento disso em relacionamentos, em campos mercadológicos e em vários outros cenários, a gente percebe que muitas vezes as pessoas que estão gerando algum tipo de ação, elas muitas vezes se guiam pela ideia de que a plateia prefere realmente aquelas mentiras que são mais confortáveis, justamente porque isso é mais fácil de ser encarado. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse fenômeno no campo, por exemplo, da saúde, né, do emagrecimento, da academia, citando como exemplo, a gente vê que isso é extremamente frequente. Né? Você pega, por exemplo, dois casos ali, né? Dois profissionais. Um tá ali subindo anúncios com uma promessa de emagrecimento milagrosa, às vezes com, sei lá, alguma espécie de Ozempic natural lá. E o outro está sendo extremamente honesto, sendo verdadeiro de que não é uma tarefa fácil, que vai gerar sofrimento, que vai exigir certo sacrifício, que você precisa se esforçar, que o resultado é lento, mas que ele existe, que ele é certo, que ele é recompensador no final. Bom, a gente observa que nesse cenário, por exemplo, muito mais gente, muito mais gente tende a aderir à primeira promessa milagrosa do que querer encarar todo esse processo sofrido, demorado, que é o processo, por exemplo, de emagrecimento, de construir um físico legal, né? E aí a gente percebe que isso vai meio que regulando automaticamente como o mercado se comporta. Então, esse é um exemplo muito típico porque a gente consegue ver muito bem, de forma ilustrativa, o quanto que muitas vezes as pessoas querem atalhos, as pessoas querem o que é impossível e, pelo fato de ter gente querendo, vão surgir pessoas que estão dispostas a lucrar com isso, né? E aí a gente vê essa, ao meu ver, infeliz crescente da venda de mentiras, né? Então, hoje em dia, eu acredito que a gente está chegando num certo nível em relação à sociedade e à sociedade mercadológica, principalmente, que a gente está naturalizando o charlatanismo, né? Essa é uma leitura minha, mas que leva em consideração fenômenos que a gente consegue observar todos os dias quando a gente abre o Instagram, quando a gente vê anúncios, quando a gente vê promessas que quem entende um pouquinho sabe que são impossíveis, né? Que ali existe um charlatanismo muito escancarado, mas que muitas pessoas ou não têm uma capacidade genuína de perceber, né? Às vezes não tem conhecimento nenhum sobre a área e acabam confiando
em uma figura que é criada com uma certa autoridade, e aí acabam depositando confiança e, né, tem ali as suas expectativas quebradas, né? Então, existe esse lado, sim, de pessoas que são mal intencionadas e que se aproveitam desse fenômeno, como a gente vê ali várias pessoas hoje no campo mercadológico que se apropriam disso e acabam cometendo, na minha leitura, um charlatanismo, né? Mas também existe o lado de que as pessoas, por si só também, elas muitas vezes preferem acreditar, depositar confiança ali em certos atalhos, porque teoricamente eles são mais simples, mais fáceis e eles não são carregados com tanto sofrimento e com tanto sacrifício, né? Então existem sim essas duas posições e aí quando elas se encontram sempre dá negócio, né? Como o ditado já diz. Então, se existem pessoas procurando facilidade e pessoas dispostas a vender isso, o mercado vai se regulando nesse sentido, né? Então, a gente precisa entender que isso existe, entender como toda essa dinâmica funciona, e para aquelas pessoas que são adeptas da verdade, assim como eu também sou, eu gosto da verdade, né? Eu me incomodo genuinamente com muita coisa que eu vejo aí sendo praticado hoje em dia, a gente precisa nos orientar melhor para que a gente consiga saber quem a gente ouve, para que a gente tenha pensamentos críticos a ponto de questionar o que está sendo dito, questionar o que está sendo vendido. Porque hoje, por conta do fator da autoridade, que é muito explorado principalmente no marketing digital, fica muito difícil, às vezes, de separar o joio do trigo, né? Para quem já está um pouco mais de tempo nessa ideia do campo intelectual, de buscar conhecimento, como vocês estão aqui, por exemplo, nesse vídeo, a gente vai percebendo que existe quase que uma regra geral de que quanto mais certeza uma pessoa vende, maior chance dela estar rompendo ali a linha do charlatanismo. Justamente porque as coisas não são tão simples quanto parecem e que muitas vezes as pessoas elas acabam se apropriando de uma certa autoridade que às vezes muitas vezes é forjado, né? Então às vezes a pessoa ali coloca um segundo de algum artigo que a pessoa nunca vai ler em inglês, enfim, e aí acaba utilizando o nome da ciência como um todo, quando que às vezes é só uma das vertentes dela. Existem muitos contrapontos nisso, mas aí a pessoa vai sendo vista como autoridade, né? Às vezes pelo seu currículo, pela posição que ocupa, por algum feito que não necessariamente tem nada a ver com o que ela está falando. Então, às vezes, só do fato do cara sair de uma Ferrari, ele vai ser ouvido em qualquer contexto que seja, político, econômico, religioso, filosófico, porque as pessoas atribuem essa autoridade a resultados, a feitos, a símbolos, e isso é uma disfunção que acontece nesse campo mercadológico, né? E as pessoas ali, naturalmente de má fé, se aproveitam disso, né? Tanto que talvez uma das grandes premissas que você aprende ali dentro do marketing digital é isso, né? É sobre convencer pessoas de coisas que elas não necessariamente precisam. Mas isso é outra discussão. Então, eu acho que essa é a minha leitura. Eu acho que a gente precisa, a gente que gosta, né, da verdade e tal, a gente precisa sim ir achando essas pessoas raras e a gente vai ali se aproximando disso e vai questionando outras pessoas e vai exercitando essa ideia da busca pela verdade, né? Existe uma frase que eu queria deixar para vocês aqui no final desse vídeo, que eu achei muito interessante em relação a esse tema, que é justamente essa ideia de que a verdade, antes de te libertar, ela te irrita, né? E muitas vezes é assim mesmo, né? No início ali, de ter ciência das coisas, você acaba sofrendo um pouco, né? Porque você sai do mundo da fantasia, da mentira confortável, mas depois você vai se sentindo cada vez mais livre e particularmente, eu prefiro essa sensação.